Se você investe na bolsa de valores e gosta de análise fundamentalista, você provavelmente já se deparou com o seguinte problema: como obter dados fundamentalistas para utilizar nas suas análises de mercado financeiro? Se esse é um questionamento que você já se fez, eu tenho uma novidade. Você pode, inclusive, usar o Python para isso, para ajudar nas suas análises e tomar melhores decisões de investimento. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma super tranquila, uma fonte de dados aqui no Python que vai auxiliar muito as suas análises. Meu nome é Vitor Gomes, eu sou um dos criadores aqui da Trading com Dados e vou conduzir vocês através dessa biblioteca chamada Fundamentos para trabalhar com dados fundamentalistas. Se você gosta de Python, se você gosta de análise fundamentalista, eu peço desde já que você se inscreva aqui no nosso canal e deixa o like nesse vídeo, porque isso ajuda muito o nosso crescimento. Pessoal, eu queria começar esse vídeo aqui explorando junto a vocês a biblioteca Fundamentos. E a gente vai passar pelos métodos e funções, mas antes disso eu queria dar um pequeno overview, né, dessa biblioteca e por que que eu gostei tanto dela e acho realmente ela uma das fontes mais legais para se trabalhar com dados fundamentalistas no mercado financeiro brasileiro. Vou deixar o link aqui depois na descrição desse vídeo para vocês olharem o código-fonte, vocês verem a documentação. A biblioteca Fundamentos, tá? A gente vai importá-la daqui a pouco, quando a gente entrar no Google Colab, a gente vai fazer pip install Fundamentos e depois vai simplesmente fazer o import. Aqui, pessoal, eles têm vários métodos, sendo que o principal que a gente vai utilizar daqui a pouco vai ser esse aqui, o getResultado, tá? E ele vai trazer aqui, ó, várias métricas fundamentalistas para todos os papéis da bolsa. Eu queria destacar, pessoal, que esse é um projeto open source, né? Um projeto que nasceu da iniciativa de alguns desenvolvedores, né? Eles estão aqui, os contribuidores. Eu queria desde já deixar os meus parabéns, né? Deixar aqui realmente os créditos para quem desenvolveu essa biblioteca, porque eu achei uma ótima iniciativa. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com o Marcos lá no LinkedIn. Ele falou que, inclusive, ele criou a biblioteca como uma forma de aprendizado, né? Isso é muito bacana, porque realmente contribui com a comunidade. Se você faz parte de algum curso, aí, se você faz parte da comunidade Trading com Dados, você provavelmente já ouviu, né? Os nossos alunos estão cansados de ouvir. Eu vi falando isso para o pessoal. Pessoal, leiam a documentação, explorem a documentação das bibliotecas, porque a gente aprende muito com isso. É uma forma da gente saber o que é que as bibliotecas estão fazendo por trás, né? Ali nas suas funções, no código e tal. Eu falei aqui do método getResultado, né, pessoal? Na verdade, a função getResultado, mas a gente tem outras, né? O resultado raw, por exemplo, que aqui eles fizeram uma diferenciação. O resultado raw, vocês veem aqui no nome das colunas, não é um nome tratado, então traz os acentos, traz os caracteres especiais, enquanto que aqui, né, no getResultado, a gente já tem tratado, fica muito melhor de trabalhar e de fazer os nossos filtros, que é o que a gente vai fazer já já. Várias outras funções, tá? Para trazer resultados, por exemplo, para papéis específicos, para listar os papéis de um determinado setor. Enfim, não vou explorar a fundo aqui, até porque não é minha intenção nesse vídeo eu explicar até os conceitos fundamentalistas e tal, né? A gente explica isso em outras lives, em outros cursos, mas a intenção realmente é mostrar para vocês que existe a biblioteca Fundamentos. Dado isso, pessoal, vamos lá para o Google Colab. Eu vou abrir aqui, né? A gente já está cansado de saber, colab.research.google.com. Eu vou criar um novo notebook e a gente vai começar a trabalhar. Como eu falei para vocês, nós vamos começar instalando a biblioteca. Como é que a gente vai instalar? Então, pip install Fundamentos. Tá? A gente vai aguardar aqui instalar e aí eu vou importar a biblioteca. Gosto sempre de deixar um título, né? Cabeçalho aqui nos códigos que a gente faz. Então, vamos colocar explorando a biblioteca Fundamentos. Vou colocar aqui em negrito e colocar uma hashtag, né? Transformar isso aqui em markdown. Na verdade é em negrito, né? Então aqui a gente vai colocar duas hashtags. Beleza, pessoal? Então, como eu falei para vocês, nós vamos importar as bibliotecas. O que é que eu vou usar com vocês aqui? A gente vai usar a Fundamentos, eu vou manter esse nome, tá? Então, import
fundamentos. Colocar pandas também, que a gente vai trabalhar muito com data frames e fazer manipulação de data frames. Então, import pandas as PD. A gente vai criar alguns gráficos juntos aqui, tá? Então, import matplotlib. Ponto. pyplot, né, que normalmente é o que a gente usa, SPLT, o Google Colab já sugere aqui, muito inteligentemente. Então, pessoal, vamos lá, né? Esse código aqui vai ser sobre a biblioteca fundamentos, que depois eu vou colocar inclusive aqui na descrição desse vídeo. Eu queria trazer para vocês o conceito de screening. O que é o screening? Vem do inglês, né? Algo como, talvez a tradução mais apropriada, como filtro, tá? Nós vamos aplicar filtros a um determinado data frame, uma determinada base de dados que vai conter várias ações, e nós vamos filtrar aqueles papéis que nós desejamos de acordo com algumas condições pré-definidas. Na minha opinião, uma das melhores coisas aqui que eu descobri com a Biblioteca Fundamentos é que ela auxilia muito no processo de screening, porque em alguns simples comandos, pessoal, a gente vai conseguir filtrar todos os papéis da bolsa. E repare que não estou falando do IBOV, apenas do IBOV. Eu estou falando realmente de todos os papéis da bolsa. Se a gente entrar aqui no site Fundamentos, né, inclusive explorar aqui o site, e uma coisa que eu tenho que destacar também, tá? A Biblioteca Fundamentos, ela não está ligada diretamente com o site, tá? Não são as mesmas pessoas. Foram alguns desenvolvedores, mais uma vez, lembrando aqui, né, o pessoal que criou essa biblioteca, que ela extrai os dados do site, mas o site em si, ele não tem a ver, não está ligado com o projeto da biblioteca. Mas o que é que eu quero mostrar para vocês? Se a gente explorar aqui algum setor específico, algum papel específico, que talvez não está no IBOV, né? Sei lá, vou pensar aqui no primeiro papel em ordem alfabética, nesse ALR3, aliar. Vocês vão ver aqui que é bem detalhado, tá? Então tem PL, PVP, inclusive tem uma explicação bem bacana das métricas. Eu deixo aqui, inclusive, né, esse incentivo para que depois vocês explorem a definição das métricas dentro do próprio site Fundamentos. E o que a biblioteca consegue fazer é extrair esses dados aqui para dentro do Python. Então isso vai facilitar muito a nossa vida, porque a gente vai conseguir filtrar empresas específicas. Por exemplo, eu quero aquelas apenas que têm o PL acima de 0, né? Ou seja, empresas rentáveis, empresas que dão lucro, que nesse caso aqui o PL é negativo, né? Então a gente consegue fazer esses filtros e vai facilitar muito a nossa vida. Como eu falei para vocês, né, quando a gente explorou aqui o GitHub, a principal função aqui dentro da Fundamentos é essa daqui, ó, fundamentos.get resultado. Tá? Se a gente executar isso aqui, ele vai trazer um data frame com todos os papéis da bolsa. E os últimos demonstrativos, é importante a gente mencionar isso aqui. A biblioteca Fundamentos, ela vai lá no site Fundamentos, mas ela não pega o histórico inteiro, tá, pessoal? Ela pega apenas o último demonstrativo. Eu não sei exatamente como é que o site Fundamentos faz para trabalhar com dados fundamentalistas históricos. Eu acredito que você tem que assinar algum plano, deve ter alguma opção assim, para que eles disponibilizem os dados históricos. Aqui na biblioteca Fundamentos, nós conseguimos a última foto, tá? Os demonstrativos, os dados mais recentes. Beleza? Então, vou chamar isso aqui de alguma coisa, vou chamar isso aqui de df. E aí é com o df que a gente vai começar a brincar aqui, né? Lembrando o nosso método aqui da biblioteca pandas.head para trazer as 5 primeiras linhas, caso você queira apenas inspecionar. Vamos inspecionar aqui também, pessoal, vou fazer um print df.columns para a gente ver as colunas que estão presentes. Então, a gente tem a cotação mais recente, o PL, PVP, PSR, DY, né, o Dividend Yield, que é interessante. Se a gente entrar aqui no site Fundamentos, vocês vão ver que essas métricas aqui, ó, são exatamente as que estão aqui. Eu imagino que na programação eles alteraram um pouco a ordem, tá, da disponibilidade dessas métricas, mas se vocês verem aqui, pessoal, são as mesmas métricas que estão no site Fundamentos, beleza? Dado isso, vamos continuar aqui os nossos filtros, né? A nossa exploração. Aqui você pode trazer, obviamente, dados para um papel específico. Então, é algo que a gente reforça muito, né, com os nossos alunos, a questão da biblioteca Pandas.
Muito importante saber trabalhar com essa biblioteca. Não é à toa. Porque a gente pode filtrar aqui para algum papel específico. Então, eu vou fazer df, né, que é o nome do meu data frame. Se a gente quiser filtrar por um papel específico, pessoal, aqui o nosso índice do data frame, ele está como string, né, como texto. Ou seja, eu preciso usar aqui no meu operador de filtro o ponto .lock. Não sei se você aí já tem conhecimento em Python, se você já tem uma noção da diferença, né, do que é lock, do que é iLock. No iLock, a gente trabalha pelo índice, pela posição, na verdade, né? E no lock, nós trabalhamos com o rótulo em si. Então, eu posso fazer aqui, ó, ponto .lock, tá? E aqui dentro eu vou passar o nome da linha, o rótulo, o label. Ou seja, por exemplo, eu quero apenas aqui o banco ABCB4. A gente pode copiar isso aqui, colocar aqui embaixo, entre aspas simples ou aspas duplas, tá? E aí ele vai trazer aqui, pessoal, reparem, essa coluna aqui, tá? São esses dados aqui, ó, né? 19.83, etc. Ele muda um pouco aqui o formato do número, mas é a mesma coisa. Então, a gente consegue não só filtrar para um papel específico, mas eu consigo filtrar para uma métrica específica também. Então, vamos imaginar aqui que você trabalha numa asset, numa casa de research, e você quer saber o valor de PL para um papel específico, né? Aqui mesmo para o ABCB4. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos colocar isso aqui dentro, tá? De uma outra lista. E aqui a gente vai colocar vírgula, porque é o que eu estou falando para ele, isso aqui, né? São as linhas. Eu quero uma linha só, que é a ABCB4. E aqui, qual que é o nome da coluna? Eu falei para vocês o PL, né? Então, eu vou filtrar aqui, ó, PL. Nós vamos colocar aqui, entre aspas, simples. E aí a gente vai ter, pessoal, que interessante, né? O múltiplo PL, né? Essa variável aqui, preço sobre lucro, para o papel ABCB4. A gente pode ampliar isso. Então, a gente pode colocar também algum outro papel. Eu quero aqui Grendene, né? Papel aleatório que eu pensei aqui, GNDI 3. Então, eu tenho para ABCB4 e esse papel aqui. Pessoal, esse filtro ele também pode ser feito de forma que você tem uma lista externa. Como assim? Eu tenho uma lista aqui, que eu criei aqui fora, chamada setor, onde eu tenho Ambev e Petro 4. Olha que legal, isso é um método da biblioteca Pandas. A gente pode fazer o seguinte, df, que é o nome do meu data frame, query, né, consulta, e a gente vai fazer uma consulta aqui, em que eu vou dizer para ele, eu quero que você veja se o index, né, ou seja, se o índice aqui do meu data frame está onde? Está nessa lista aqui. Qual que é o nome dela? Setor. Olha que legal, pessoal, como a sintaxe do Python é bem enxuta e direta nesse sentido, né? Então, a gente está fazendo realmente uma consulta, né, para ver aqui desse data frame onde o índice, isso aqui, for igual a essa lista. Então, se houver Ambev e Petro 4 nesse data frame, ele vai me retornar, né? Pessoal, agora a gente vai para o screening propriamente dito. A gente vai começar a trabalhar com alguns múltiplos fundamentalistas. Como eu falei para vocês, não é minha intenção aqui nesse vídeo ensinar análise fundamentalistas, até porque a gente faz isso em outras ocasiões. Mas eu vou trazer alguns múltiplos e a gente vai trabalhar com eles. Já falei aqui para vocês do PL, né, que está aqui super bem explicado no site Fundamentos. Vamos imaginar que a gente quer filtrar os papéis também por Dividend Yield, né? O que é o Dividend Yield? Vamos até procurar, ele está aqui, né? O DY. Então, é o dividendo pago por ação dividido pelo preço da ação. É o rendimento gerado para o dono da ação pelo pagamento dos dividendos. Então, o que é que eu quero fazer com vocês, né? Vamos criar um filtro. Esse filtro vai ser o seguinte. Queremos os papéis com preço sobre lucro, né? Eu vou usar um PL acima de 15 e um DY, né? Um Dividend Yield acima de 5%. É um Dividend Yield razoável, né? Bacana ali no ano os papéis pagarem mais de 5% de Dividend Yield. Não é muito comum, mas é um valor bem legal. Então, o que é que nós vamos fazer? Não sei o seu conhecimento em Python. Se não souber nada, não tem problema, mas aqui você vai ter uma noção de como a gente faz filtros usando o Python, usando valores específicos.
O nosso data frame se chama DF, correto? A gente vai abrir e fechar colchetes e aqui dentro nós vamos colocar as condições lógicas que nós queremos. Qual que é a primeira condição lógica que eu falei para vocês? É essa daqui, né? O PL tem que ser acima de 15. Então, o que é que eu vou fazer? df.pl, que é o nome da minha coluna, certo? Que é essa coluna aqui. df.pl precisa ser maior que 15. Correto? Esse é o primeiro filtro. Se a gente fizer só isso, pessoal, ele vai trazer 198 papéis. Olha que legal. Então, a gente passou de todos esses papéis aqui que a gente tinha, né, no primeiro data frame. A gente fez um filtro onde a gente ficou com apenas 198 papéis que obedecem a essa condição. Só que aqui é só a primeira condição, né? O PL é acima de 15. Eu quero adicionar mais uma condição, onde o dividend yield tem que ser acima de 5. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar isso aqui dentro de parênteses, tá? Abre parênteses, fecha parênteses. Então, a gente coloca isso aqui. E eu vou colocar um E, que no Python, isso é uma condição lógica, que ele está dizendo o seguinte. Na verdade, o E é aqui fora, tá? Não tinha reparado. Aqui, ó. E. Ou seja, isso aqui precisa ser verdadeiro e uma outra condição que também precisa ser verdadeira que eu vou criar aqui dentro. Qual que é essa outra condição? É a seguinte. A coluna DY, né? Dentro do meu data frame DF, a coluna DY ela precisa ser maior que 0,05, correto? Ou seja, o meu dividend yield ele precisa ser acima de 5%. Então aqui nós temos duas condições lógicas, vou até remover esses espaços aqui. E aí, pessoal, se a gente executar isso aqui, nós temos, olha que legal, aqui, né, eu não sei quantos papéis isso aqui vai dar, eu posso chamar isso aqui de algum outro data frame, eu chamar de filtro, tá? E aí eu vou usar o atributo .shape para a gente saber quantos papéis vão ficar aqui. Olha só que legal. A gente reduziu aquele data frame inicial, bem longo, de todos os papéis da bolsa. Ficamos com 15 papéis apenas que obedecem essas duas condições. Aí a gente pode colocar isso num gráfico, né? Ou seja, eu quero ver quais são esses papéis aqui que obedecem ao meu filtro. Então a gente primeiro precisa criar aqui a área de plotagem, né? plt.figure. Aqui dentro a gente passa um fig size, que é o tamanho da imagem. Eu gosto de usar tamanhos relativamente grandes, então algo como 15 por 15, 14 por 16, por exemplo, para ficar um pouco mais aberto, né, retangular. A gente pode usar aqui, pessoal, um sort values. O que é o sort values? É o comando aqui, né, é o método dentro da biblioteca Pandas para a gente ordenar o data frame. Então, sort values, tá? E aqui a gente vai especificar qual que é a variável que você quer reordenar o seu data frame. Então, por exemplo, eu quero que os papéis fiquem ordenados em dividend yield, do maior para o menor. Quero que eles fiquem ordenados, vamos ver aqui, de acordo com a margem EBIT. Vamos colocar a margem EBIT. Como que ele está aqui? Essa aqui, ó, margem EBIT. Então, eu vou colocar que eu quero ordenar os papéis de acordo com a margem EBIT deles. Eu vou colocar um inplace igual a true, para que esse reordenamento ele fique valendo para o meu data frame sempre, né? Independente de onde eu estiver, isso aqui vai ficar, essa mudança ela vai ficar atrelada ao meu data frame. E a gente vai plotar PLT. Nesse caso eu quero um gráfico de barras, porque para mim faz mais sentido, né? As ações ali no eixo Y, com gráfico de barras. Então, ponto bar, tá? Aí eu vou plotar o quê? Eu vou plotar no eixo X, como eu falei para vocês, o index, né? O próprio índice aqui. E a gente vai colocar margem EBIT, né? Que é essa variável aqui que eu quero plotar. E aí, pessoal, a gente vê aqui que o gráfico não fica muito bacana, né? Por que isso? Porque, obviamente, eu estou trabalhando com centenas de empresas, né? Porque aqui, esse meu data frame DF é aquele primeiro data frame que eu criei na primeira consulta. São muitos papéis, não vai caber no gráfico. Então, faz mais sentido se a gente usar essa estrutura aqui com esse filtro que eu criei aqui com vocês, né? Onde a gente retornou apenas 15 empresas. Então, eu vou passar o meu filtro aqui dentro e a gente vai ver como é que fica. E aí, reparem que legal, né? A gente está começando a melhorar, começando a enxergar essas empresas. E por que ficou... Eu falei para vocês, né? A gente ordenou aqui
por margem EBIT, mas não está aqui ordenado. Por que isso está acontecendo? Primeiro, vamos reduzir um pouquinho a altura para ficar melhor a visualização. Na verdade, eu reduzi o contrário, né? Para ter reduzido esse daqui. Então, 10 por 8, visualização ficou um pouquinho melhor. Aqui, pessoal, eu estou ordenando, né, a margem EBIT no eixo X. Minto, não estou ordenando a margem EBIT no eixo X, né? Margem EBIT está no eixo Y. Mas aqui, né, o data frame onde eu fiz a operação ficou o DF, mas na verdade é filtro, né? Então eu preciso pegar os papéis que sobraram aqui nesse data frame filtro e em cima deles fazer esse reordenamento dos papéis. Agora sim a gente tem, né, os papéis de acordo com a margem EBIT. E o que ganhou aqui é esse EEL4, né? Não conheço esse papel, a gente precisaria depois olhar com mais calma. Mas basicamente é isso, pessoal. É essa estrutura. E a gente pode usar a criatividade aqui. Usar outros filtros cada vez mais complexos. Então, esse foi o primeiro que a gente criou. Vamos copiar isso aqui, colar aqui embaixo, para a gente criar um segundo filtro. Nesse filtro aqui, eu vou reduzir um pouquinho a minha exigência em cima do PL. PL acima de 0, tá? Então, basicamente, eu quero empresas lucrativas, não precisa ter um PL tão grande. O dividend yield eu vou manter, tá? Pelo menos 5%. Eu vou copiar isso aqui, colar, porque eu vou colocar um outro parâmetro. Eu quero que a margem EBIT, né, que é o MRG EBIT, seja de pelo menos 30%. Esse aqui é o meu segundo filtro. Vamos ver quantas empresas vão corresponder a esse filtro. Nós temos aqui 35 empresas, legal, né? Então são mais empresas. Agora, pessoal, a gente vai fazer a plotagem de uma forma muito parecida com o que a gente fez aqui em cima. Primeiro, eu vou fazer o sort values, eu vou fazer separadamente. Então, sort values, algo como reordenar valores, né? Só que dessa vez, ao invés de margem EBIT, eu vou fazer por dividend yield. Então, DY, tá? Vou mudar um pouco. Aqui a gente fez crescendo, né? Do menor para o maior. Aqui eu vou colocar decrescendo. Então, o parâmetro ascending, ele vai ser igual a false. Né? Porque não vai ascender. Na verdade, ele vai começar do maior para o menor. E, no final, in place igual a true. Tá? Para que essas modificações fiquem válidas no meu novo data frame filtro 2. Vou pegar esses comandos aqui, tá? Já que já está tudo pronto, a gente vai adicionar só mais algumas coisas. Então, aqui, vamos copiar aqui de novo, porque não veio, pessoal. Agora sim, Ctrl C, Ctrl V. Fig Size, eu vou aumentar um pouquinho a largura, tá? Porque como tem mais papéis, a gente vai precisar de mais largura. Vou colocar aqui 18. Aqui a gente não precisa mais do sort values, porque a gente fez ali em cima. Beleza? Então a gente criou a área de plotagem. Ponto bar, agora na verdade é com o filtro 2, né? Pessoal, e aqui eu vou introduzir um novo parâmetro. Esse parâmetro vai ser importante para a gente, porque como eu vou ter mais papéis, o que provavelmente vai acontecer? Os nomes dos papéis vão ficar muito colados um no outro. Isso vai atrapalhar a nossa visualização. Então eu vou adicionar aqui o seguinte parâmetro, plt.xticks, tá? Ou seja, o label do eixo X, e eu vou rotacionar, então rotation, eu vou rotacionar em 45 graus para a visualização aumentar. E aqui embaixo eu vou adicionar um título para o nosso gráfico para ele para melhorar a visualização. Eu já tenho o título pronto aqui, tá? Vou copiar, vou colar aqui. Vou só conferir se os filtros estão corretos. Então, ações com PL maior que 0, margem EBIT maior que 30%, na verdade, e o DY, né, o dividend yield, acima de 5%, ordenadas por dividend yield. Vamos visualizar. Aqui faltou, pessoal, onde a gente errou aqui, né? Filtro 2. Aqui que a gente está plotando, na verdade, a margem EBIT, né? Não me atentei a isso. O eixo X está correto, mas aqui no eixo Y a gente vai plotar o DY, que é o dividend yield. E agora sim, pessoal, nós temos os papéis ordenados, né, do maior para o menor dividend yield. E olha que legal, se você é um investidor fundamentalista e se você usa essas métricas nos seus investimentos, isso aqui é uma verdadeira mão na roda
para te auxiliar na tomada de decisão. Com isso, você consegue, em alguns minutos, se não em alguns segundos, escolher papéis para sua carteira de investimentos. E como eu falei, pessoal, isso é uma das coisas que mais me encantou aqui na Biblioteca Fundamentos, e recomendo fortemente que vocês também usem aí a Biblioteca Fundamentos na hora de tomar decisões de investimento. Se o que eu mostrei aqui te ajudou de alguma forma, seja no seu conhecimento, em Python, em finanças quantitativas, ou mesmo nos seus investimentos, eu peço encarecidamente que você deixe o like nesse vídeo, porque isso ajuda muito o crescimento do nosso canal. Então é isso, pessoal. Por hoje é só, né? Espero que vocês tenham gostado. Contem com a Trading com Dados no aprendizado de vocês. Até o próximo vídeo. Grande abraço e até lá!